Olá, bom dia ou na realidade boa tarde a todos. Estamos aqui começando nossa live do programa Variação, como combinamos há 15 dias atrás. Hoje estaremos aqui com o psicólogo Maurício Ramos. Hoje vamos falar sobre limites e nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho aqui, enquanto a gente está aqui nos preparando aqui para a live. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, as pessoas que colaboram com as nossas lives na TV Vale do Uruará, os nossos ouvintes do Canal 11, que também acompanham aqui na TV, através do Facebook, através do YouTube da TV Vale do Uruará. Você pode entrar lá no YouTube, digitar TV Vale do Uruará. As lives que nós fazemos aqui, ela depois que passa no Facebook, nós editamos ela e jogamos no canal 11, na TV Vale do Uruará, e também nós colocamos lá no YouTube para servir de referência. Então, o que nós temos lá são vídeos referenciais do que nós fazemos. Então, você entrando no YouTube, tudo que a gente faz aqui, a gente também coloca lá no YouTube da TV Vale do Uruará. Você pode entrar e verificar os vídeos. Tem vídeos de várias épocas da TV Vale do Uruará. Então é isso, gente. Estamos aqui com o Dr. Maurício Ramos, psicólogo, e hoje vamos falar sobre limites. Então, primeiro, boa tarde, Dr. Maurício Ramos. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos vocês. É isso aí. Hoje nosso assunto, ele é sobre... na realidade, assim, qual é o tema? A gente fala sobre limitações, situações, impor limites, mas qual é o tema real de hoje? Hoje nós estaremos conversando sobre como estabelecer limites, porque hoje nós vemos muita dificuldade nas pessoas, na questão dos eventos e na questão da socialização, onde as pessoas se sentem muito invadidas, elas acabam se sentindo muito sobrecarregadas e com algumas dificuldades com relação aos limites do que ela quer fazer, do que ela não quer fazer. Então, nosso tema vai tratar justamente dessa questão. E você que estiver acompanhando a nossa live agora, peço que você coloque o dedinho lá, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus grupos, compartilhe com a sua rede social, dá essa força para a gente poder aumentar o nosso número de pessoas que vão acompanhar essa live hoje, que também estou sempre com assuntos importantes, assuntos que vai fazer com que você melhore a sua vida, que você preste atenção no que está acontecendo ao seu redor, no que está acontecendo contigo. E o psicólogo Maurício Ramos está aqui para fazer isso, para dar essa força para todos nós em certas situações, em várias situações da vida que nós sempre precisamos, de estar observando e estar sabendo o que acontece com a gente. Mas, doutor, falando em limites, para que servem os limites? Certo, vamos fazer aqui uma comparação, uma alusão à questão das cidades do estado, Existe o limite regional de distância que faz a separação entre o Pará, Maranhão, São Paulo e assim por diante. Então os limites, eles servem como algo para organizar a questão do que é o estado do Pará, o que é do Maranhão, enfim, e não ter essa questão de um tipo de invasão territorial, e ter um mínimo de organização na gestão municipal, na gestão estadual e também do nosso país. Partindo do ponto de vista pessoal, a nossa vida também tem que estar organizada. Então, assim, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, com quem eu quero fazer. Então tudo tem que estar bem delimitado para que, de certa forma, eu não adentre na vida do outro e o outro também não adentre na minha vida, e com isso fique uma bagunça total. Então o limite, ele é como se fosse algo voltado para a nossa proteção, e também tem muito voltado para a questão até onde nós queremos ir, estamos dispostos a ir ou ainda conseguimos ir. Então o limite, ele serve para nos organizar. Hoje esse tema de hoje é como estabelecer limites, Eu comecei falando limites, mas eu não dei a clareza, Então, hoje essa questão dos limites. O que foi o limite?
já falou. A limitação, digamos assim, territorial, ela praticamente é a mesma limitação psicológica. Essa comparação foi boa. E nessa limitação psicológica, as pessoas elas têm, qual a dificuldade que elas têm assim em estabelecer esses limites sobre tanto na parte interna como externa? Como é que consegue fazer isso? Nas relações humanas, né, muitas vezes as coisas acabam se misturando. Então a gente tem que entender que primeiro nós precisamos nos conhecer. A gente precisa ter esse autoconhecimento para que a gente consiga ter um parâmetro. O que está sendo satisfatório para mim e o que está sendo insatisfatório. E o segundo, que é a parte mais difícil para a maioria das pessoas, é colocar isso de forma clara, sem o medo de machucar o outro. Porque muitas vezes nós não colocamos o limite porque nós estamos mais preocupados com o que o outro vai pensar de nós, nas possíveis perdas que nós teremos, né, quando nós falamos que só até aqui eu vou, mais para frente eu não quero ir. E muitas vezes nós também não colocamos o limite porque nós temos medo, nos sentimos invadidos, impotentes diante da situação. E por conta disso nós acabamos não estabelecendo esses limites e a nossa vida vira uma bagunça. Porque vivemos às vezes em prol de fazer só a vontade dos outros. Nós nos anulamos nas relações e com isso acabamos tendo sérios prejuízos aí psicológicos. Então, aquela palavrinha de 3 letras, como ela tem que ser usada ao estabelecer esses limites, que é o não? Então, o não é uma palavra que nos ajuda muito, viu? Que nos livra de muitos problemas. Isso vai partir primeiro de uma mudança de pensamento, porque muitas vezes nós montamos cenas catastróficas demais na nossa cabeça. Né? Se eu falar não, essa pessoa nunca mais vai falar comigo, ela não vai querer mais se relacionar, ela vai me difamar, ela vai mudar a imagem positiva que ela tem com relação a mim. Então nós inventamos, fantasiamos tantas coisas negativas e isso nos prende a fazer coisas que nós não gostamos, que nós não queremos, porque de certa forma nós não queremos decepcionar o outro. Então nós nos colocamos numa situação muito desconfortável que vai exaurindo as nossas forças físicas e psicológicas e por fim acaba nos adoecendo. Nós queremos aqui agradecer as pessoas que estão aqui na nossa live, o Marinaldo Santana Ferreira, a Maria Bertolino Aparecida, também o Valfredo Raimundo, Romilda Luiza Macedo aqui com a gente, um grande abraço, Romilda, a Elita Soares também aqui acompanhando a gente. Se você tiver alguma pergunta, hoje o tema é como estabelecer limites. Então, se você tiver alguma pergunta a fazer ao psicólogo Maurício Ramos, pode fazer aqui pela página da TV Vale do Ará, somente na fanpage da TV Vale do Ará. Se você tiver aí na página Cirineu Santos, ou na página do Notícia, ou da Vale Rádio Web, você vá na página TV Vale do Uruará e faça a sua pergunta, tá ok? Aí você faça a pergunta que eu estarei aqui perguntando para o Dr. Maurício Ramos aqui, o que você está querendo saber sobre como estabelecer limites. Doutor, eu falei agora há pouco na questão da palavra não, né? Esse não ele é muito importante. Agora, como receber esse não? Falar não é uma coisa, agora receber o não, como é que recebe esse não? E isso a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, né, com pessoas que são um pouco mais sensíveis, né? Vamos dizer, a pessoa ela sempre é acostumada a ter tudo o que ela quer. E às vezes quando ela recebe o não, ela fica extremamente frustrada, ela tem alguns comportamentos imaturos com relação a isso. Então assim, nós precisamos entender que quando a pessoa fala não, necessariamente ela não quer dizer que ela não gosta de nós, ou que nós estejamos sendo negados. Se ela falou não é porque ela me odeia, é porque eu não sou importante para ela. Muitas vezes ela falou não, é porque talvez ela de fato não pode mesmo. Talvez ela está no limite dela
E ela não tem condição naquele momento de ofertar aquilo que nós precisamos. Então a gente também não precisa ter a pior interpretação possível de um não. E saber que nem sempre as coisas acontecem no tempo que nós queremos e da forma que nós queremos. Então isso também parte da parte do receptor que está recebendo o não, de analisar as coisas e não trazer tanto para o lado pessoal, né? E por isso ficar com raiva, acabar o relacionamento, se afastar porque o outro não fez aquilo que eu queria. Agora sim, se esses nãos eles ocorrem com muita frequência, a pessoa nunca está disposta a fazer nada, a ajudar, aí já é uma outra situação, né? Então a pessoa realmente ela não quer contribuir com nada, vem um sentimento de não ser importante, possivelmente não seja, e aí tem que reavaliar esse relacionamento. Mas o não uma vez ou outra não mata ninguém. Digamos assim, você ao receber esse não, é o oposto do que nós estamos falando aqui, né? De como estabelecer, é como aceitar, né, esse limite e como você vai também limitar esse contato com a pessoa que só diz não o tempo todo para você. Sim. É isso? Em alguns casos, se a pessoa nunca está disposta, nunca pode, nunca está afim, aí, né, nesse caso, a pessoa tem que reconsiderar e falar, será que vale a pena esse relacionamento, essa amizade? Porque a pessoa nunca pode servir, só ser servida, né? Então está em desequilíbrio essa relação, porque o relacionamento é algo que envolve troca, né? Ora eu ajudo, eu apoio, também ora preciso deste apoio, só que se a todo momento eu nunca recebo esse apoio, então estou sendo só usado nessa relação. Nós estamos aqui com mais pessoas acompanhando a gente, deixa eu ver aqui, a Clarice Pacheco, o Léo Souza, né, também Franciane Leandro, Priscila Duarte e Carla Parcianello Costa também com a gente. Ela fez uma pergunta, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta por ela. E temos várias pessoas aqui. Nós temos aqui a pergunta da Carla Parcianello Costa. Ela pergunta aqui, doutor, como estabelecer limite com os filhos adolescentes? Ótimo, a gente pode também pegar essa parte aí. Vamos dizer que é algo que não é nada fácil, né? Porque um adolescente, ele já não pensa mais que nenhuma criança, então o tratamento ele precisa ser mudado. Geralmente o que eu falo para os meus pacientes, né, que têm filhos adolescentes, é que requer muita negociação nessa parte aí. Porque o adolescente ele tem que sentir que o objetivo dos pais é ajudá-los. Mas os pais também querem que eles se divirtam, que eles sejam felizes, que eles aproveitem essa fase bonita da vida. Então a minha sugestão, Carla, é que você busque negociar algumas coisas com seus filhos, né? Limite geralmente se dá muito com relação a horário de internet, se dá muito com relação às vezes às saídas, o horário que vai sair, o horário que vai chegar. Então assim, tem que sentar juntamente os filhos e os pais, bater um papo numa boa, saudável, né? E mostrar que você quer a felicidade da pessoa, que você quer o bem, mas tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E aí vocês têm que tentar chegar num acordo, porque assim, se eu sou rígido demais é um problema, e se eu solto demais também é um problema. Então a palavra certa é equilíbrio, né? O que ele pode fazer, o que é saudável, né? Onde eu posso ceder um pouco mais, que às vezes alguns pais eles têm uma visão da criança, do adolescente como se fosse uma criança. E dada essa situação, isso acaba atrasando muito o relacionamento, trazendo muita dificuldade. Então assim, Carla, a minha sugestão é que você busque negociar com esses filhos, né? Sempre mostrando que o objetivo é a felicidade deles, é o bem-estar, mas realmente há situações que são muito perigosas, né? Por exemplo, ficar na rua até 11 horas, meia-noite, acaba expondo muito. Então tem que ter um equilíbrio nessa questão do horário, com quem vai, onde vai estar. E aí um tratamento diferenciado entre criança e adolescente. Eu tenho uma pergunta aqui sobre situações de relacionamento, mas a minha pergunta é antes dessa.
foi feito agora de adolescentes. Agora, como estabelecer os limites para as crianças na infância? Que o adolescente, se você não estabeleceu aquele limite na infância, o adolescente você tem mais dificuldades em criar, né, em estabelecer certos limites. Mas assim, como se deve fazer para começar cedo com as crianças? Quando ela vai desenvolvendo, você já criando certos limites para que ela possa entender. Na linguagem da criança é importante tentar explicar o porquê ela não pode fazer algumas atividades. Porque a criança ela não tem total noção de perigo, de riscos. Então, se você não colocar um limite, ele pode se machucar, ele pode começar a ser grosso, né, com você, te tratar da mesma forma, sem aquela questão do adulto, né, do respeito aos pais. Então, é explicar o porquê do comportamento, o porquê que seria importante ele ter aquele tipo de atitude. Quais são os ganhos que a criança também pode ter com aquele tipo de ação. Então, assim, na linguagem que a criança consiga compreender, né, a gente precisa explicar o porquê daquele comportamento, o porquê que seria bom ela ficar dentro daquele plano estabelecido pelos pais. Porque fazendo sentido para ela, vai ficar um pouco mais fácil dela fazer. Não totalmente mais fácil, porque nunca é fácil a gente ser negado a algo que a gente gosta, ou o que a gente quer fazer. Mas assim, a minha dica é tentar bater um papo legal com a criança ou adolescente, explicar o porquê que você não quer que ele faça aquela atividade, ou não vá naquele lugar, né, ou não fique tanto tempo na rua, para que ela entenda isso, e aí ela vai tentando se adequar dentro desse sistema que os pais colocam para eles. Muitas vezes a criança, quando você conversa bastante com a criança, quando acontece certa situação, ela lembra que, foi por isso que você falou que não era para fazer, né? Então isso a gente observa às vezes, né, na criação dos nossos filhos, né? E em relação às crianças ainda, o que ocorre com a criança quando esses limites eles são tipo assim, demasiados, ou para muito limite, né, ou para pouco limite, ou quase nada. Então, o que elas sofrem nesses relacionamentos no futuro dela? Sim, geralmente alguns pais ou responsáveis, né, eles acabam não permitindo que a criança ela tenha um mínimo de individualidade. Eles pressionam demais essa criança, são muito rígidos com relação às regras, né? Acaba fazendo com que se a criança não tivesse direito nenhum, direito algum. Então a criança, ela cresce, isso são pais muito autoritários, né? Estamos falando aqui de um grupo mais seleto. Então a criança, ela acaba crescendo e desenvolvendo um relacionamento com pessoas autoritárias. Pessoas que a manipulam, que obrigam a fazer as coisas, porque de certa forma ela reproduz nesses relacionamentos aquilo que ela teve na infância. Então vamos dizer que no futuro acaba crescendo um adulto totalmente controlado pelo outro, né? Totalmente dependente. E se ele encontra uma pessoa que tem esse perfil, essa pessoa judia muito, porque ela percebe que ali está um adulto frágil, indefeso, e que cresceu com esse tipo de educação muito, que poda muito, que cobra demais, que a criança não tem um mínimo de liberdade. Então isso acaba sendo um risco, né? É como se para a criança ela não tivesse nenhum tipo de limite, ela não pode nada. Sempre a palavra é do pai, é da mãe, enfim, então isso também é muito perigoso. Agora partindo para o outro extremo que você me trouxe, não, vou deixar o meu filho crescer sendo muito independente, fazendo sempre o que ele quer, não precisa colocar limite para ele, né? Porque eu quero que ele seja feliz, então esse negócio de regras acaba atrapalhando a felicidade das crianças, vamos deixar super à vontade. Você tem um adulto irresponsável, você tem alguém que não contribui com nada, que não olha para que o outro precisa, tem que ser tudo da forma que eu quero,
que não respeita também o limite do outro, acaba invadindo, né, muito a vida das pessoas. Então acaba sendo muito problemático nos seus relacionamentos também. Ainda na parte das crianças, essa divisão de classes sociais, por exemplo, uma situação em que alguém da classe alta não tem tempo para os filhos, então quem cuida às vezes são os empregados, os funcionários, né, que cuidam ali. E às vezes a situação, o pai mal mesmo conversa com o filho e diz oi, né? E também a outra situação na classe baixa, que é, digamos assim, as frustrações daquele pai desconta nos filhos. Como é que essas crianças, esses dois polos aí, podem ser reajustados, ou de que maneira essas crianças vão crescer? Vou começar primeiro pela questão da classe média, classe alta, né, onde os pais eles trabalham muito, né, eles são donos de negócios, comerciantes, enfim. É importante pensar que ter dinheiro é bom, uma casa confortável, um carro, qualidade de vida é muito importante, mas o que essas crianças mais levam para a vida é o tempo que você passou com elas. É os seus conselhos, são as brincadeiras que você teve com ela. Então uma vida confortável jamais vai suprir, né, a presença física, o carinho, a atenção, o bate-papo. Então não adianta trabalhar tanto para dar um conforto para sua família se o principal que falta é você. Então a minha orientação é tentar equilibrar. Né? Para que eu trabalho tanto? Não é para minha família ser feliz, mas minha família é mais feliz quando eu estou perto, quando eu interajo, quando eu apoio. Então é tentar equilibrar o tempo, buscar ver, né, as suas prioridades. Quer trabalhar bastante, trabalhe, mas tente organizar parte de algum tempo para passar na companhia dos filhos, porque o que eles vão levar é isso, né, para a vida deles e para a história deles. Vai ficar muito mais fácil eles te ouvirem quando precisar de um puxão de orelha, de um conselho, do que quando eles já estiverem fazendo coisa errada e você chegar lá. Você nunca esteve aqui para mim, para que você vem me aconselhar, vai falar alguma coisa? Sempre que eu precisei de você não comparecia a uma reunião na escola, a um evento, não precisava dos pais. Você serve para quê para mim? Só para encher minha barriga? Então vai ficar muito mais difícil lá na frente quando esse pai querer dar algum conselho para essa criança. Em contrapartida, com relação a uma classe social um pouco mais baixa, né? Você me trouxe quais são as dificuldades de descontar a raiva, né? As frustrações nas crianças. Elas vão crescer com um certo sentimento de culpa, como se fosse o vilão dos problemas da família. E vão ter muita dificuldade com relação à sua autoestima. Não vão se sentir importantes. Alguns vão se sentir como lixo, porque nem o pai ou a mãe dava valor. Sempre estava ali para criticar, para bater, para espancar. E vai dar muito problema para você também no futuro, quando crescer. Porque assim, se você deu coisa ruim, como que você vai esperar receber coisa boa? Dificilmente você vai ter um retorno satisfatório com relação a esse tipo de comportamento. Então quer dizer que você tem que observar o que você está fazendo para você ter uma limitação também em tudo que você faz. É isso, né? Você tem que impor seu limite também de como você vai tratar as pessoas, principalmente, como nós estamos falando agora, das crianças, né? Isso. Com certeza, né? A gente tem que ter o limite na questão do tempo de trabalho, o limite com relação ao tempo com os filhos, o limite com relação às horas que eu preciso descansar. O limite, ele ajuda a gente a organizar a nossa vida de forma geral, né? É isso aí. Temos aqui mais pessoas assistindo com a gente, a Edna Silva, o Frank Fontes, a Laide Rocha, também aqui o Emerson Manuel Alves e Fabiana Bandeira também acompanhando a gente aqui na live do programa Variação, hoje conversando com o psicólogo Maurício Ramos, falando sobre como estabelecer limites. Nós vamos a um rápido... Temos comercial agora? Vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco voltaremos com mais psicólogo Maurício Ramos falando sobre como estabelecer limites. Pare!
compare e venha fazer as suas compras no Supermercado Cita. A maior variedade de produtos com preço justo e você ainda concorre aos 80 mil em dinheiro. Para participar, basta juntar R$ 800 em cupons nas suas compras ou pagamentos de notas. Venha ser um cliente fidelidade do Cita. Compre qualquer produto, ganhe pontos em cada compra realizada. Troque seus pontos por produtos. A cada R$ 1 em compras, você ganha 1 ponto. Quanto mais você comprar, mais pontos você ganha. Promoção assim, só o Cita tem. O melhor preço e negociação da cidade, você já sabe que é na Lar Brasil, né, gente? E que tal conhecer também os outros produtos aqui das nossas lojas? Eu tenho certeza que vai te surpreender. Tudo em decoração para a sua casa. Utilidades domésticas que facilitarão o seu dia a dia. Itens para montar o seu escritório ou salão de beleza. E móveis exclusivos para o seu conforto. Enfim, completa para você. Siga nossas redes sociais e vem para Lar Brasil. Talvez você até pense que aumentar o condicionamento físico, fortalecer a musculatura corporal, melhorar o aprendizado e a disciplina, retardar o envelhecimento e melhorar a autoestima seja um processo extremamente difícil. Saiba que todos esses benefícios e muitos outros podem ser adquiridos com a prática da dança. E no estúdio de dança Ivone Oliveira, você tem aulas de dança nos estilos balé fitness, balé clássico, step e aerohit, num ambiente exclusivamente feminino. Ligue 99213 5062. Estúdio de Dança Ivone Oliveira, Rua Rui Barbosa Centro, fone WhatsApp 99213 5062. Ok? Estamos de volta? É isso aí. Estamos aqui de volta com o nosso programa Variação, a live do programa Variação. Hoje conversando com o psicólogo Maurício Ramos, falando hoje sobre como estabelecer limites. Nós conversamos agora há pouco sobre na infância, né? Mas assim, agora vamos para os relacionamentos, né, interpessoais, digamos assim. Esses limites, de que maneira que certos limites exagerados, pessoas, né, tratamentos exagerados provocam nos relacionamentos com as pessoas. É assim, né? A pessoa, às vezes, ela vem traumatizada da infância dela, né? Da adolescência, ou de um outro relacionamento passado, onde ela não estabeleceu limites. E o problema que ela tem é que agora ela quer estabelecer limites demais no relacionamento. Então ela acaba por não se envolver. Ela não se permite amar ou dividir a vida dela com outra pessoa. Porque no passado, quando ela dividiu a vida dela com outra pessoa, na questão dos pais, ou um primeiro relacionamento abusivo, ela sofreu muito. Então isso gera um trauma e a pessoa ela acaba estabelecendo limites muitas vezes infundados, onde no relacionamento a dois talvez não deveria ter, mas a pessoa ela quer ter tudo separado, ela quer que todas as coisas sejam do seu jeito. E com base nessa situação fica muito complicado o relacionamento, porque ela não se permite amar o outro, ela meio que bloqueia todas as investidas da outra pessoa com relação a ela não deixa, ela não se permite receber isso. Não, só vem até aqui você não passa. Então acaba gerando uma frustração nos relacionamentos, ela acaba não sendo feliz totalmente e às vezes o outro acaba desanimando, porque se sente rejeitado através desses limites que a pessoa quer colocar no relacionamento no qual ela está inserida. Certo. Agradecer aqui a Socorro Santos, que está com a gente aqui, dando boa tarde para ela, deu boa tarde para nós. Então, boa tarde, Socorro Santos, por participar da gente. Boa tarde a todos vocês que estão aí com a gente, acompanhando. A Marlena Saraiva está aqui com a gente. Logo o convite já está feito, viu? Vamos marcar o dia para poder estar aqui também conversando, viu, Marlena? Também o Emerson Manuel, né, já falei, a Luana Costa Alves com a gente e Fabiana Bandeira. Mas, doutor, limites. A questão do limites empregado-patrão, como também estabelece esses limites? Como estabelecer tanto um quanto o outro? Exatamente, isso é uma situação que às vezes acaba gerando também muitos conflitos, né? Porque o patrão, na figura de autoridade,
ele acaba não se colocando no lugar do outro. Então é como se a pessoa não tivesse ali uma vida social, uma vida pessoal, né? Então você que é patrão, que tem o seu negócio, tem que tentar entender, né? Após o expediente, evitar de ficar pedindo alguma coisa relacionada a trabalho ou fazendo cobranças, né? Ou mesmo pedir muitas coisas que não foram combinadas, que não foram acordadas ali no contrato de trabalho. Porque, de certa forma, o funcionário vai gerando um certo cansaço e, por que não, até uma frustração. Então, na figura de patrão, ele tem que entender que, se ele não tratar bem o seu funcionário, ele mesmo vai ter um prejuízo no futuro. Com relação à perca de força física, de disposição, de motivação para o trabalho. Isso também pode acabar gerando até um processo trabalhista em algumas situações. Pelo patrão, ele, sei lá, no tempo de almoço, 10 minutos, hora essa faz, não existe nenhum tipo de salário por fora, né, ou benefício. Então tem que ter um cuidado com relação a essa parte, para que não tenha nenhum tipo de dificuldade, de problema. E o funcionário também, ele precisa, né, de uma forma assertiva, estabelecer alguns limites, porque se tudo que pede ele faz tranquilo, ele faz sem questionar, sem tentar conversar, o outro vai falar, não, tá tudo bem, né? A pessoa gosta, né? Ela dá conta, ela não tá achando ruim. É aquilo, ninguém sabe o que calado quer. Então o funcionário ele tem que saber também os limites físicos, emocionais que ele tem, né? E às vezes tentar ajustar isso com relação ao seu trabalho profissional, porque depois ele pode ficar desgastado, já às vezes não querer fazer as coisas por não ter conversado e sem perceber até gerar uma justa causa. Então tudo tem que ser conversado, né? Estabelecido de forma bem clara, para que ambas as partes ali consigam se dar bem e ter felicidade no ambiente de trabalho. Certo, nós estamos aqui com mais pessoas, o Emerson está aqui comentando que funcionário feliz, desempenho feliz, né? Sim. Certo. A Silva aqui com a gente também, Claudineia Pereira da Silva participando com a gente. Então, gente, a gente agradece muito mesmo a participação de vocês, e quem não compartilhou ainda, compartilha a nossa live, para que até mesmo depois que ela termine, ela possa chegar aos grupos, chegar às pessoas, e que elas possam ainda assistir. E se você não assistiu não vai assistir pelo Facebook, temos também depois, vai para o YouTube, para que possa também estar lá disponível. Cada live que a gente faz fica disponível no YouTube da TV Vale do Urará, fica lá, e também vai passar no canal 11, então daqui a 1 ou 2 dias passa no canal 11, a partir das 2 horas da tarde, no espaço local da TV Vale do Urará, canal 11, que é a TV local. Então nós temos todas essas opções que você tem, para que possa chegar até você as informações que nós passamos aqui. E queremos muito mesmo, eu não canso de agradecer a todos vocês, gratidão mesmo a todos vocês por estar com a gente e fazer da gente aí um dos melhores canais dessa região. Então, gente, estou aqui conversando com o psicólogo Maurício Ramos. Hoje o tema é como estabelecer limites. Agora nós falamos do limite patrão-empregado, mas tem um detalhe que acontece frequentemente: como lidar com a intransigência na hora de estabelecer limite. Intransigência, você fala da pessoa que não aceitar, o outro não aceitar esses limites, né? Isso. É uma situação que naturalmente vai gerar um conflito, né? Porque o outro às vezes não vai querer acordar algumas situações. Mas eu penso que, se for justo no seu campo de visão, essa questão de você colocar o limite, você tem que estar firmado naquilo que é bom para você, naquilo que é saudável para você. E que é certo também, né? E que é certo, e falar, não abro mão, assim esse meu funcionamento, e é assim que eu funciono. Se não tiver bom para você, né, pode pegar o seu banquinho e sair de mansinho, né? Isso. E aí cada um vai seguindo a sua vida. Agora, ao mesmo tempo, me veio outra questão aqui à cabeça,
Num relacionamento a dois, também a gente tem um outro ponto, que as pessoas às vezes confundem, né? A questão, até que vai o meu limite, eu quero ter privacidade. Então, é que você não pode passar daqui que você está invadindo a minha privacidade. Aqui é o meu limite, é o seu limite, até onde você pode vir. Tem muitas coisas que não deve existir esse tipo de limite. Sim. Porque você está compartilhando a sua vida com a pessoa. Então, aí nós vamos para questões aí relacionadas ao uso do celular, as senhas, né? A conta de banco, um casal, uma parceria. Então, não deveria haver esse tipo de separação. Não, esse limite aqui, esse aqui é meu, isso aqui é seu. Num relacionamento a dois sério mesmo, isso não deveria acontecer. Então, se o outro quer impor para você esse tipo de limite, ele não quer ter um relacionamento. Isso. Ele não quer estar casado, ele não quer dividir uma vida, que já é um outro ponto à parte também. Mas aí essa parte, a questão dos limites, eles têm que estar em acordo, né? Um acordo. Tem que estar com um acordo. Você tem que entender a outra pessoa para que você possa você mesmo estabelecer um limite ao tratar com outra pessoa. Sim. E o oposto, a mesma coisa, não é verdade? Não é assim a ideia geral? É isso mesmo. Mas assim, nessa parte aí dos limites, eles são... É vasto o assunto, né? Tem várias situações, se você analisando, várias situações já aconteceu com você, pessoas que não souberam limitar-se com você, pessoa que você mesmo às vezes ultrapassou esse limite, depois percebeu isso, né? Quando a gente ultrapassa o limite e a gente percebe, qual é o que nós devemos fazer quando isso acontece? Você perceber que você ultrapassou esse limite, que você deixou infeliz a pessoa conforme foi a tua atitude, aí o que fazer nesse momento? O melhor que ter, eu diria que na vida, né? Não tem nada melhor que a humildade. Né? Você reconhecer que você talvez pisou na bola, errou, um pedido de desculpa, né? E aí, bola pra frente, né? Poxa, eu avancei muito, eu não pensei que estava invadindo tanto teu espaço, né? O que estava te sobrecarregando. E aí vai na questão de você ter essa humildade e a amizade continua, né? Geralmente, quando a pessoa tem esse tipo de posicionamento, ela não fez querendo para prejudicar o outro, né? Sim. Aí fica mais fácil. Às vezes, quando ela faz mesmo querendo, mas se arrepende, é um pouco mais difícil, mas o importante é a pessoa ela se perceber e querer uma mudança, e querer melhorar, né? A vida dela e os seus relacionamentos. Isso, muito bom. A Silva, ela não disse o nome dela, tá aqui Silva. Ela tá assistindo a gente, sabe aonde? No Ceará. Olha, ela está acompanhando a gente aqui do Ceará. Agradeço a tua audiência, que continue aí, divulgue a gente, compartilhe aí, por favor, para poder a gente estar aí participando cada vez mais e levando a mais pessoas. Também aqui a Iselina Caetano acompanhando a gente. O Emerson Manuel Alves, ele escreveu aqui, justamente isso, o que falta no mundo hoje é humildade e amor ao próximo e respeito, né? Então, né, a Andressa Queiroz também aqui com a gente. O Emerson Manuel, ele está em Carapicuíba. Carapicuíba. Eu sou dessa região lá de São Paulo, lá é Grande São Paulo, Carapicuíba. Isso. Então ele está acompanhando a gente ele está acompanhando de lá. Agradeço aí a tua audiência, viu? Mas é isso aí, doutor. Nós temos um intervalo comercial rapidinho. Aí daqui a pouco vamos voltar. Nós já estamos chegando aqui já no final da nossa conversa aqui, mas doutor ainda tem algumas coisas ainda para falar sobre essa situação de como estabelecer limites. Então daqui a pouquinho, rapidinho, não saia daí. Quer viajar com conforto e segurança? Lhe apresentamos a empresa Kotite, que conta com micro-ônibus novos e climatizados, rotas para Marabá, Novo Repartimento, Maracajá, Pacajá, Anapu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Santarém e Itaituba. A Kotite também conta com conexões para Goiânia, Araguaína, Araguantins, Imperatriz, Novo Progresso, Mato Grosso, Belém, São Paulo, Rio
Rio de Janeiro, Maranhão, Teresina e muito mais. E se você tiver encomenda para despachar, a Cotai te leva com toda segurança. Para mais informações, fale com a agente Clécia. Ligue 93 991 39 9389 ou 99188 3369. Informamos aos nossos clientes que estão os atendendo 24 horas. Temos mais um horário, diretamente a Santarém, passando em Uruará, às 22 horas e às 19 horas, diretamente a Altamira, com conexão para Marabá e demais cidades. Tenha uma viagem tranquila e confortável com a Kotite. Sua viagem com conforto e segurança. Que todo mundo ama navegar na internet, isso nós já sabemos. Ficar conectado, ver filmes, séries e games rodando sem travar, para uns é um sonho, mas para aqueles que têm Interlig, é realidade. Na Interlig você tem internet a partir de 200 MB por R$ 129,90, mais fone fixo ilimitado. Tenha a melhor internet de todos os tempos. Destrave e viva essa realidade. Interlig, te deixando mais perto de tudo que você ama. O que os olhos não veem, o coração não sente. É o que dizem por aí. Mas tem coisas que parece que foram feitas exatamente com o propósito de provocar. Os lanches da Hora Pães, por exemplo, foram feitos para você apreciar sem moderação. No café da manhã, no lanche das 10, à tarde, a hora que você quiser. Lanchonete Panificadora Hora Pães, aberta todos os dias, inclusive aos feriados, para você não ficar apenas desejando. Lanchonete Panificadora Hora Pães, na Ângelo de Biasi, em frente ao Mercado Municipal. É isso aí, gente, estamos de volta, hoje aqui conversando com o psicólogo Marilson Ramos, falando sobre como estabelecer limites. E já estamos no final da nossa live. Inclusive, se você ainda tiver pergunta, pode mandar aqui pelo fanpage Vale do Uruará, TV Vale do Uruará, que estamos transmitindo, os outros canais que estamos transmitindo também, como a Vale Rádio Web, Notícia, Cirineu Santos e na Mira da Notícia. Se você estiver nesses canais, quiser fazer pergunta, vá lá na TV Vale do Uruará, na fanpage da TV Vale do Uruará, e faça a pergunta, que é o que a gente acompanha aqui, tá ok? E a gente quer agradecer muito a audiência de vocês. Onde você estiver, qual dessas páginas você estiver, compartilhe a nossa live e curta. Se você ainda não curtiu a fanpage da TV Vale do Uruará, vá lá na TV Vale do Uruará e curta a nossa fanpage, tá bom? Que aí você vai receber as notificações quando nós estivermos aqui fazendo as nossas lives, tá bom? E, doutor, hoje, quem mais aqui? Marcélia Laubi, também na nossa live. É isso aí. O Andrew Patrick Bart também. Boa iniciativa com essa palavra que ele está aqui falando. E então nós queremos agradecer muito você que está em Carapicuíba, você no Ceará, em outras partes do Brasil aí que estiver assistindo a gente quer agradecer muito mesmo, gratidão a vocês por estar com a gente aqui. E doutor, nós estamos praticamente no final, mas ainda só tem umas dicas em relação a essa questão de estabelecer limites. Muito bem, pessoal, o seguinte, a questão dos limites ela passa muito pela palavra não, que foi o que nosso amigo Célio já nos trouxe aqui. E assim, está muito ligado à nossa dificuldade de dizer não. Então, para a pessoa aprender a estabelecer limites, ela tem que dominar essa questão do não. Mas como que eu falo não para a pessoa? Tem que ser de uma forma firme, de uma forma clara e de uma forma educada. Não posso fazer, né? Não tenho como. E por fim, e quando eu falo de uma forma firme, de uma forma clara, porque muitas vezes nós ficamos dando alguma desculpa quando nós não queremos fazer as coisas, né? Talvez eu faça, talvez eu te ligue, vou ver se dá. Por quê? Porque nós temos dificuldade de falar não. Logamente na cara, então nós inventamos alguma desculpa para tentar sair pela tangente, né? Porque a gente pensa que vai ser deselegante, deseducado. Às vezes o medo é aquela expressão que a pessoa faz quando recebe o não, né? Aí você tem até aquele receio de ver aquela expressão que a pessoa faz, que a pessoa muda ao receber o não. Choque, né? Então, culturalmente, para muitos é complicado lidar com não, mas eu penso que a gente tem que trabalhar dentro da nossa sinceridade, né? Forma firme, clara e educada.
Porque você também, você fala o não, gritando quase com a pessoa, né? Não, vou fazer, daí já perde um pouco ali do seu direito, com certeza o outro vai ficar machucado, vai ficar magoado. Então assim, a minha primeira dica é essa. Eu fiz aqui algumas anotações para eu não esquecer. Outra coisa, sobre a questão do estabelecer limite. Você não tem obrigação de dar explicações quando você não quer fazer as coisas ou não pode fazer. Muitas vezes a gente fica tentando encontrar alguma coisa que justifique o nosso não para a pessoa. Então nós não somos obrigados a ficar dando explicações sobre por que nós não vamos fazer ou nós não queremos fazer. Isso é um direito seu. De falar simplesmente não vou fazer ou não posso fazer. Principalmente para pessoas muito abusivas, que é muito abusado. Você percebe que está toda hora querendo te explorar, querendo toda hora só te usar. Principalmente para essas pessoas você não tem obrigação nenhuma de ficar querendo achar uma desculpinha ou justificar o porquê eu não vou fazer. Então assim, outra, só você sabe ou não se está sobrecarregado. Porque às vezes a gente pede a gente fica falando, puxa vida, a pessoa não está vendo que eu estou ocupado, né, que eu estou cheio de problemas. Não, às vezes a pessoa não está vendo, ela não tem a tua vida. Ela não sabe o que se passa dentro de você, ela não sabe os seus compromissos. Então muitas vezes não é nem na maldade que a pessoa te pede alguma coisa, né? Não é culpa dela, ela não olha pra mim, ela não repara em mim. Cada um tem sua correria, tem os seus problemas, as suas dificuldades. Ninguém vai saber o que se passa na tua mente, todo o seu esforço. Então a gente também tem que entender isso, que nem sempre quando a pessoa pede algo pra nós é porque ela quer nos explorar, né? Ter o direito de dizer às pessoas que precisa de um tempo para pensar e dará um retorno assim que puder. Então muitas vezes a pessoa pede algo pra gente e a gente às vezes tem que analisar a situação. E a gente tem que saber que você tem um direito de pensar para poder avaliar melhor, ver se você dá conta ou se não. Então não tem problema algum você pedir para a pessoa aguardar um pouco, ou mais tarde você vai responder, ou no outro dia, ou quanto tempo você vai precisar. Isso é um direito seu. E aí o outro ele vai ter que tentar se adequar a essa situação. Agora, se ele pressionar muito, eu quero a resposta agora, bom, então a minha resposta agora é não. Porque eu não vou fazer as coisas sem pensar. Muitas vezes nós fazemos as coisas sem pensar e nos damos mal por base da pressão ou da necessidade do outro. E as minhas necessidades? Vai ser bom também para mim? Então tem que ter, nos relacionamentos tem que ter esse tipo de equilíbrio, né? Porque uma vez você fala que vai fazer e depois você não consegue, ou você faz, mas você fica morto, não cumpre tudo aquilo que você queria, gera uma tremenda frustração. Dos dois lados, né? Dos dois lados, ou faz, acaba fazendo mal feito. Adiantou? Ter falado sim. Então a gente tem o direito de, para algumas situações, falar para a pessoa, espera um pouco, eu vou pensar e amanhã nós conversamos, ou mais tarde eu tenho uma resposta, e vida que segue. Então as minhas dicas vão mais nessa direção, para as pessoas poderem ficar bem e não entrar em nenhuma enrascada, né? Com essa questão aí de falar sim para todos. Muito bom. A dona Lenira Jardim Biva, que ela disse que é muito difícil para ela dizer não. Eu acho que eu herdei um pouquinho dela esse detalhe, né? Mas assim, diante dessa dificuldade, qual é o trabalho interno a se fazer para que você possa dar um não? Como você já falou, já foi bem amplo essa explicação, mas um trabalho interno assim que você faça, pode fazer diariamente, como é que pode ser feito isso para que você possa passar a dizer não de forma tranquila e que não possa criar problemas? O que eu sugeriria é entender que as pessoas são muito mais fortes do que nós imaginamos. O não, dificilmente ele vai acabar com a amizade. Ele vai destruir a consideração que as pessoas têm por nós, porque tem uma pessoa que fala assim, eu já vi um ditado, né? Você pode falar 50 sim, mas se você falar um não, você já é ruim, você já não presta, já acabou. Pode ser que para uma ou outra pessoa tenha esse funcionamento, mas não é uma regra geral. Quem realmente gosta de nós, se preocupa,
ele vai tentar entender o porquê. Se a pessoa sempre me ajudou, se ela está falando não, é porque talvez ela não pode mesmo agora. Agora, para quem sempre quer ser servido, para quem sempre quer, de certa forma, nos explorar, ela vai se afastar. Se você falar não e ela ficar chateada contigo, não quiser mais conversa, você não perdeu nada. Ou você mesmo se afasta dela. Ou você mesmo se afasta dela. Então, assim, a minha sugestão é mudar esse tipo de pensamento. Porque isso é algo que nós criamos. Eu falar um não, a pessoa vai me ver como uma pessoa chata, uma pessoa ruim, uma pessoa que não pensa no outro. Se você fala agora sempre não, em todas, aí sim. Mas um momento ou outro, isso não te torna uma pessoa ruim. Então a gente tem que mudar esse tipo de mentalidade de pensamento para que a gente consiga também fazer as coisas que nós queremos, no tempo que nós queremos e quando nós queremos. Estabelecer os limites, porque se eu não tenho um limite, a minha vida vira uma bagunça. As minhas relações, eu sou totalmente anulado pelo interesse só dos outros. E os meus próprios interesses, objetivos, meus sonhos, onde que fica? Então o relacionamento ele tem que ter esse equilíbrio entre eu me amar, me respeitar e também amar e respeitar o outro. Então, aquele detalhe, você tem que verificar, né, essa situação, porque às vezes um não dito, você pode sofrer, depois ficar sofrendo aquilo porque você não teve coragem. Não se posicionou na situação, né? Não se colocou. Sim. Tá certo. Gente, nós estamos aqui no finalzinho já da nossa live, passou rápido, quase uma hora já de conversa aqui, passou rapidinho. E nós estamos aqui para as considerações finais. Ninguém fez nenhuma pergunta mais. Está aqui o José Morbach de Paiva entrou com a gente aqui assistindo. É isso aí. O Emerson Manuel, lá de Carapicuíba, ele participou bastante com a gente. Ele entrou várias vezes, tá muito bom. A gente agradece mesmo a tua participação. E é isso aí, gente. Nós queremos agradecer muito a tua audiência e eu deixo aqui o psicólogo Maurício Ramos para poder dar as considerações finais, fazer aí as explanações dele, dizer onde trabalha, dar seu contato e tudo mais. Pessoal, o estabelecer limites é você organizar a sua vida em todas as áreas, né? Então eu penso que é um aprendizado que todos nós precisamos adquirir para que a nossa vida ela faça mais sentido, para que os projetos ocorram e para que a gente tenha mais saúde emocional. Então, assim, aprenda a se amar, a se respeitar, não se anule diante das relações, mude esse pensamento muito rígido de que dizer não, ninguém vai gostar de mim, todos vão se afastar. Pode ser quem ou outro isso aconteça, mas no geral quem gosta mesmo de você vai aprender a te respeitar, vai continuar te valorizando e você vai ter uma relação mais saudável. Primeiramente com você, porque você vai ser o primeiro a se respeitar, e depois com o outro também, tá bom? Nós trabalhamos lá no Laboratório Biomed, ali na Avenida Goiás, atendemos lá segunda, quarta e sexta-feira. E também fazemos atendimentos por WhatsApp também, quem mora longe, por videochamada. Pessoal, acho que não sei se está aparecendo o meu número aí. Ainda não, mas vai aparecer. Vai aparecer, porque nós tivemos com um probleminha. Tranquilo, mas daí quem não tem o nosso número... No YouTube vai aparecer. Tá, beleza. Código aqui da nossa região é 93 99135 3466. Repetindo, 93 é o código da nossa região aqui do Pará. 99135 3466. Lá a gente também acaba agendando as consultas e também faz o trabalho online. Tá joia. Queremos agradecer muito a tua participação aqui mais uma vez e já deixamos marcado para daqui a 15 dias, né? Isso. Então, fora essa quarta-feira, na outra quarta-feira, daqui a 2 quarta-feiras, estaremos aqui de novo conversando com outro, sobre outro assunto relevante para que possa melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos nossos espectadores e internautas. Então, gente, eu quero agradecer mesmo aqui. Pessoal que vendo aqui, a Jane Ramos também entrou com a gente, a Tatiane Mendes, estou aprendendo todo dia um aprendizado novo. Isso aí, Tatiane Mendes, a gente agradece a tua participação e todos vocês que participaram aqui com a gente. Só que dá aqui uma pinceladinha aqui, ó, o Emerson Manuel Alves, a Silva lá do Ceará, o Emerson é lá de Carapicuíba, a Euzelina Caetano, Edna Silva, o Andrew Patrick Bart,
a Andressa Queiroz, a dona Lenira Jardim Birro, a Marcela Laube também aqui, Marcélia Laube com a gente, Marli Costa, Fabiano Oliveira, Elisângela Alves, várias pessoas mesmo aqui, eu agradeço mesmo, Claudinéia Pereira da Silva, Kelly Santos, são pessoas que estiveram aqui com a gente, acompanhando a gente, comentando, participando mesmo, José Morbach de Paiva também com a gente aqui, a Tatiane Mendes, e é isso aí, gente, a gente agradece mesmo a Marli Carlos, que entrou agora há pouco, a Laide Rocha, você que entrou agora há pouco, não tem problema, daqui a pouquinho, ao finalizar a live, ela já vai estar disponível pelo Facebook, depois no YouTube também, pelos canais de interação da nossa TV Vale do Ará, que é a Web TV. Você que ainda não assistiu a Web TV Vale do Ará, procura lá quem tem celular Android, procura lá no Google Play Store, Web TV Vale do Ará. Você vai poder assistir as programações da TV Vale do Ará, vários vídeos, 24 horas está lá a programação diferenciada do canal 11, é outra programação, Web TV Vale do Ará. Você digite lá no Google, na Play Store, e instale o aplicativo da Web TV. E também nós temos lá na Play Store, esse é para Android, que é também Vale Rádio Web e TV. Então você também pode acompanhar a Vale Rádio Web, que é a nossa rádio também pela internet, que é uma rádio somente na internet, Vale Rádio Web. Você pode entrar também, pode pesquisar em qualquer situação dentro do Google, que você vai poder encontrar a nossa rádio na internet também, tá bom? Então todos esses assuntos que a gente comenta aqui, fica na fanpage da TV Vale do Ará, fica no YouTube da TV Vale do Ará e passa nos nossos canais, canal 11 e também Web TV Vale do Uruará, você acompanha tudo. Então, gente, muito obrigado a todos vocês por estar com a gente, por participar com a gente. Quarta-feira que vem estaremos aqui com, não temos ainda quem estará com a gente, mas quarta-feira que vem, nesse horário de meio-dia, você preste atenção que estará recebendo notificações, estarei conversando com mais pessoas aqui da cidade de Uruará, para a gente poder falar sobre vários assuntos. E na outra quarta-feira, daqui a 15 dias, estaremos com o Dr. Maurício Ramos com um novo assunto aí para conversar com vocês. Então, gente, muito obrigado a todos, gratidão e até a próxima live, se Deus assim nos permitir.